Dou as boas-vindas aqui ao Geraldo Luiz Pontello. Ele é diretor técnico da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, Camila. Só um minutinho. Se eu errar aí, você me conta o caso. Compartilhar a tela, né? Cheia, compartilhar. Chegou aí? Está na tela, Camila? Está na tela, pode seguir. Perfeito. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado. Em nome da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, nós cumprimentamos aí o Ministério de Minas e Energia pela realização desse importante evento, que certamente contribuirá para a formatação de diretrizes e soluções, né? Nesse caso, o webinar chama de leilão de margem de escoamento para acesso ao Sistema Interligado Nacional. E também, então, parabenizar pelo evento. E aí a ABRAT agradece o convite e apresentará algumas considerações e sugestões, também iniciais, como bem disse aqueles que me antecederam, mas que poderão ser tratadas com maior clareza, havendo alguma participação da sociedade e também interesse do Ministério em discutir com a gente em outra oportunidade. A ABRAT é formada hoje por 27 empresas de transmissão, sendo algumas aquelas existentes, aquelas antigas, e a maioria de players que participaram de licitações. Então, a gente hoje tem aí uma gama de diferentes tipos de players dentro da ABRAT. Pretendemos aqui falar rapidamente, porque é um tema que precisa de mais aprofundamento, inclusive aqui na própria ABRAT, dar uma visão do que é a transmissão de energia, rápido, falar um pouco desse leilão de margem de escoamento, de transmissão, alguns critérios e oportunidades para os leilões e a própria expansão da transmissão. Bem, com relação à transmissão, a despeito dos digníssimos palestrantes profissionais do Ministério e outros participantes desse webinar terem conhecimento da importância do segmento de transmissão da cadeia eletroenergética, conforme vimos, inclusive, na fala dos meus antecessores, a gente não pode deixar de apresentar as características marcantes desse segmento por causa do alcance do evento, né, que deve estar atingindo aí a sociedade não familiarizada com a transmissão. Então, dentre pontos importantes, eu elenquei alguns, e podemos começar aí, por exemplo, com a presença maciça da transmissão em termos de capilaridade em todo o território nacional, interligando aí mais de 99% do sistema atualmente. E dentro disso, então, traz grandes benefícios, entre eles a otimização energética com redução do custo global da energia, potencialização da segurança do suprimento energético. Além disso, promove a racionalização de reserva de energia. Estudos recentes aí do ONS apontam que essa forte interligação reduzem quase 20% a necessidade de recursos de reserva de energia em determinados horários. Promove a otimização de investimentos por estar bastante interligada a despeito desse surgimento agora da grande oportunidade que veio com a questão das renováveis. Presta um importante serviço com a garantia da confiabilidade, né, do suprimento aos consumidores e aos produtores de energia também. E, além disso, promove a universalização do livre acesso de agentes geradores e consumidores, né, à rede básica, que é o que interliga todo o sistema.
Também promove a conexão de agentes geradores, independente dos atributos que eles usem, que tragam para a rede, propiciando condições para a competição, a bem da modicidade tarifária. E, além disso, a gente pode ver que esses dois últimos quesitos, esses dois benefícios, né, as características da transmissão, eles são e sempre foram a espinha dorsal do funcionamento do setor eletroenergético. E, nesse caso de interligação, de reserva de energia, de margem, de escoamento, eles estão bastante conectados com as diretrizes desse chamamento do Ministério. Bem, sobre a proposta de leilão de margem, os dados que tivemos acesso e que mostraram as motivações principais para essa proposta já foram comentadas aqui por todos que me antecederam, praticamente todos. Mas eu estou com a minha apresentação com elas, eu vou falar também. Então, o elevado número, né, de solicitação de informações de acesso no ONS e de solicitação de outorgas na ANEEL, que hoje supera a capacidade de atendimento da transmissão. Com as regras atuais, não se tem a garantia real da implantação dos projetos e a garantia da expansão do Sistema Interligado Nacional, porque os compromissos futuros são incertos, e aí a expansão fica prejudicada, a expansão da transmissão. A situação não permite a alocação adequada dos recursos que são escassos, né, existentes, e, consequentemente, a possibilidade da efetiva precificação das margens de escoamento, além de não permitir a priorização dos empreendimentos de maior viabilidade técnica e econômica, de maior ou melhor, porque hoje tem-se que obedecer à ordem cronológica dos pedidos, né? Bem, vislumbrando uma situação com a pretensão de leilão de margem, e aqui eu me ativo ao título da webinar, não pensei em outras possibilidades, dos dados que a gente, dos documentos que a gente teve acesso, a gente viu que prevê-se, né, que espera-se, no caso dos leilões, alinhamento entre disponibilidade de geração e sistema de escoamento, a alocação adequada dos custos e oportunidades, né, a melhoria e otimização do sistema existente, também a viabilização da expansão dos sistemas de geração e transmissão com um fundamento interessante que, se tiver a assinatura firme do CCT e CUST, a gente tem a melhor caracterização da expansão dos investimentos, né? E aí o resultado dos leilões de margens futuras pode contribuir para a expansão da transmissão por meio de novas licitações de instalações e também autorizações que são expedidas pela ANEEL. E isso vem ao encontro das necessidades de transmissão expressadas pelos antecessores aqui nesse evento, né? Nesse ponto, também é importante lembrar a necessidade de uma discussão mais ampla com a sociedade, para que a formatação da solução possa não voltar a alguns movimentos anteriores que nós tivemos e que não são soluções recomendadas, como, por exemplo, expandir o sistema com as ICGs, que não deu certo e que não é uma boa medida para esse momento. Bem, passamos aqui ao que a gente viu como mais um tema a ser falado. Uma preocupação com os critérios e a metodologia, ou as metodologias que serão usados para o cálculo de margens, se for o caso, e dentre elas, a gente cita duas que devem ser
a gente deve prestar atenção nelas. Por exemplo, é importante que o critério da análise da margem de escoamento obedeça à configuração da transmissão e geração ao longo do tempo, que esteja bem atualizada. E, nesse caso, a gente viu que a publicação que eu tive acesso considerou as datas de entrada em operação do CMSE. E essa nota que eu tive acesso está aí no rodapé do slide, do ONS, junto com a EP. Então, é um dos critérios que a gente está dando ideia aqui. E também que seja dada continuidade à verificação e análise da disponibilidade física para a conexão de novos empreendimentos nas instalações existentes, né? Para a gente ver se tem espaço em terrenos, barramentos, serviços auxiliares e tudo mais. Porque não é simples chegar e falar, olha, bate a palma lá na porta da transmissão e fala, eu quero acessar a sua subestação, a sua instalação. Existe todo um contorno ali operacional dessa instalação e tudo mais. Então, hoje a gente já tem mesmo um regulamento muito bom, onde passa lá pela solicitação de acesso, depois pelo parecer de acesso, e ali a gente vai chegando a bom termo até ter verdadeiramente o acesso. Mas a verificação ex ante dessa disponibilidade é muito importante. Como oportunidade, a gente enxerga que será estabelecida assim, a possibilidade dos novos geradores agregarem atributos para a rede. É uma oportunidade de se estudar isso, né? Hoje, os novos geradores entregam e colocam na rede basicamente energia ativa, mas existe atributo em algum tipo de geração que pode gerar também reativo para controle de tensão, que as obras de adequações necessárias das instalações existentes, como reforços e melhorias lá na transmissão, em função dessa margem que será leiloada, tenham suas autorizações priorizadas lá pela ANEEL, e que a portaria de diretrizes também possa estabelecer prazos de referência para a agência reguladora emitir as novas autorizações e, se possível, gerar um passivo de obras que está pendente aí de autorização e que são reforços e melhorias. Com relação à expansão da transmissão, a gente trouxe questões que podem ser também estudadas e aperfeiçoar o mecanismo que for usado, né, para facilitar essa integração de novas fontes. Por exemplo, hoje a gente tem os CEPs, então uma questão é como será o cálculo dos limites de transmissão e aplicação de novos sistemas especiais de proteção, notadamente aquele relacionado ao corte de geração, que é o tema que nós estamos falando, para a elevação da capacidade de escoamento com a rede completa e atender o critério N-1, que é o que se usa hoje. Seria o momento de analisar a complementariedade das usinas híbridas e sua inserção nesse processo, estudar com mais profundidade nesse caso, e também como tratar a evolução de novas tecnologias, principalmente nas instalações existentes, que têm atributos não convencionais, né, e que os custos ainda são muito elevados, mas que, devido à sua compactação, ela pode facilitar os acessos às instalações. E entre esses equipamentos, que poderiam ser autorizados ou licitados, mas hoje ainda os custos são elevados, a gente cita aqui dois, né? Instalação de equipamentos compactos, a SF6, e hoje também tem-se equipamentos, são equipamentos de transformação, né? Transformação de potencial e transformação de corrente,
ópticos, que também pode facilitar a convivência com as conexões de fontes renováveis. Bom, a gente fica à disposição aqui na Abrat para aprofundar o tema, inclusive também discutir essa questão dessa solução e da expansão da transmissão, como foi bem tratado aqui anteriormente, e quando precisarem, é só chamar a gente novamente. Então, eu agradeço a participação em nome aqui da Associação Brasileira dos Transmissores de Energia. Muito obrigado. Muito obrigada, Geraldo da Abrat. Você nos trouxe, né, o destaque de que a transmissão tem um papel de destaque, né, nessa discussão aqui, sem dúvida, teve um papel de destaque e terá ainda em toda essa evolução do sistema interligado nacional, né. A gente já falou bastante aqui hoje do expressivo crescimento das fontes de geração, né, da eólica e da solar, mas sem dúvida que só foi possível e continuará a ser possível de forma sustentável e eficiente no futuro, se também a expansão da transmissão acompanhar esse movimento, né, com todos os cuidados necessários. Eu achei interessante o destaque que você trouxe aqui da necessidade de avanços de alinhamento, da efetiva disponibilidade dos recursos de transmissão, né, durante ainda o processo de acesso da geração, um ponto importante, sem dúvida tem bastante espaço para melhoria. A oportunidade de tratamento, né, mesmo que seja marginal, mas das instalações existentes, com os mecanismos que já existem na regulação, a exemplo das autorizações de reforço e melhorias, importante também. E acho que, por fim, você trouxe aí mais ingredientes para esse caldeirão, né, trazendo as novas tecnologias da geração, como as usinas híbridas, e novas tecnologias já também disponíveis, né, para as instalações de transmissão. Acho que acrescentam elementos relevantes aí. Muito obrigada, Geraldo, pela sua participação. Bom dia.